Pedro Passos Coelho fez uma intervenção com a presença de jornalistas. Os jornalistas terão anotado as declarações e supostamente Pedro Passos Coelho terá criticado toda a direita, com o Chega incluído. Vamos ver que críticas foram estas, as palavras de Pedro Passos Coelho segundo os jornalistas. Bem sei que não temos como, enfim, verificar estas palavras desde logo, porque Pedro Passos Coelho não as confirmou cá fora, não confirmou nem desmentiu. Vamos ver exatamente o que é que está aqui escrito no Observador e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Passos volta a lamentar, rumo escolhido por Montenegro. Já não tenho mesmo paciência para histórias da carochinha. Numa intervenção à porta fechada, o ex-primeiro-ministro reforçou as críticas à falta de reformismo do atual governo, censurou o fim do visto prévio, o bónus nas pensões e recusa em encarar a realidade. Passos Coelho voltou esta terça-feira a criticar o rumo escolhido por Luís Montenegro, lamentando que o atual primeiro-ministro, tal como António Costa, se recusa a compreender a grande lição da crise que obrigou à intervenção da Troika em Portugal. Sem reformas estruturais, sem um aumento da produtividade, sem uma diversificação da economia, sem coragem para explicar às pessoas o que é preciso mudar e porquê, o país está condenado a ficar ainda mais para trás e enfrentará ciclicamente choques de ajustamento. Eu concordo com esta crítica, acho que é legítima, mas é importante dar nota de uma coisa. Pedro Passos Coelho, nas suas intervenções, também poderia, já que tem dado tantas, poderia também indicar o tal caminho. O que é que Pedro Passos Coelho entende por reformas estruturais? É que não sei se sabem, mas reformas estruturais tem sido uma expressão utilizada até à exaustão por uma boa parte dos comentadores políticos e nunca ninguém acaba por descrever o que é que isso significa, e também por ex-políticos, portanto pessoas que já não estão formalmente na vida política, podem estar de forma informal a fazer outro tipo de coisas, mesmo comentário político, a escrever artigos, a fazer intervenções públicas, como Pedro Passos Coelho. Esta, por acaso, até foi à porta fechada, mas teve jornalistas presentes, portanto, é uma intervenção pública ou privada, vamos lhe chamar assim, e, portanto, Pedro Passos Coelho acaba por fazer uma intervenção num encontro organizado pela Associação Académica da Universidade de Lusíada. Fala também ele das reformas estruturais, de acordo, há várias, eu até inclusive já falei de algumas, obviamente que a minha opinião não conta para nada ao pé de Pedro Passos Coelho, dou completamente isso de barato, mas eu acho que é importante falarmos exatamente o que é que isso significa. Eu acho que, em primeiro lugar, quer dizer, temos que falar sobre o Tribunal Constitucional, está na ordem do dia e é um dos principais problemas em termos da natureza do regime, como falava no dia de ontem. Não podemos ignorar que um órgão que serve para escrutinar o poder político pode simplesmente ver 10 dos seus juízes nomeados, e fizeram uma correção nos comentários, e bem, que eu disse 7 no último vídeo, mas não são 7, são 10, e esses 10 acabam por nomear os outros 13 e ficamos com 13 juízes do TC. O TC vai escrutinar a atividade política do Parlamento português, nomeadamente a constitucionalidade ou não dos projetos de lei, são nomeados pelo poder político e guiam-se evidentemente pelo poder político e dão pareceres políticos, segundo uma admissão dos próprios. Portanto, não estamos a falar de uma coisa demasiado abstrata, já nem vou falar desta saída supostamente planeada e combinada entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. O antigo Primeiro-Ministro participou no colóquio Governação em Contexto de Crise, então na Associação Académica da Lusíada. O encontro era de entrada livre, mas foi vedada à comunicação social, contando com a presença de mais de 70 pessoas. Segundo apurou o Observador, Pedro Passos Coelho fez uma longa exposição sobre os desafios de Portugal que enfrenta, falando a partir da experiência própria como primeiro-ministro de um país com uma intervenção da Troika, para concluir que os líderes políticos atuais se recusam a tratar os portugueses como adultos, procurando sobreviver no poder à boleia de medidas populares. Mas isso é uma questão da natureza do regime. O Pedro Passos Coelho tem que perceber que as democracias liberais têm esta particularidade: ou as medidas são populares ou o meu amigo não ganha eleições. Quer dizer, isso é uma forma de regime. Eu sou tendencialmente monárquico e, portanto, estou perfeitamente à vontade para falar sobre isso. E, aliás, a monarquia é muito mais representativa daquilo que é a natureza, desde logo porque a monarquia é hierárquica e as estruturas mais
bem-sucedidas do mundo são hierárquicas, a natureza é também ela hierárquica, a maior parte da história dos países a nível mundial, mais de 60, 70%, se não me falha a memória, foram monarquias, e portanto a democracia liberal é uma coisa bastante recente, e acho que é um regime muito mais representativo, desde logo por causa das cortes, mas isso já nem vou entrar por aí, do que qualquer democracia liberal, mas enfim, pelo menos do que a maior parte das democracias liberais. Mas enfim, não é questão, não estamos a falar de questões de regime, não é isso que se coloca. Agora, eu acho interessante ver pessoas, portanto, republicanos, democratas, que dizem, bom, mas eu não gosto que haja a tomada de medidas populares para garantir votos, mas isso é a natureza do regime e, portanto, é um bocadinho difícil conjugar as duas coisas. O antigo primeiro-ministro lamentou assim que António Costa tivesse demonstrado aversão a reformas estruturais, desperdiçando 8 valiosos anos que deveriam ter servido para aproximar Portugal dos países mais produtivos da Europa. Para passo, o socialista intuiu que os portugueses estavam cansados da designação reformas estruturais e, como tal, limitou-se a navegar à vista, mascarando os problemas. Tenho muitas dúvidas que António Costa seja avesso às transformações. O que não esteve foi para as promover, porque isso podia custar-lhe o lugar. Mas isso é evidente, quer dizer, e atenção, e nós sabemos perfeitamente que isso acontece não só em termos locais, como a nível supranacional, quer dizer, organizações supranacionais, a União Europeia, portanto os demoliberais que dizem, tal, o povo é quem mais ordena, sim, está bem, mas somos escrutinados pela Comissão Europeia para ver se implementamos o direito europeu. Temos um papel de iniciativa legislativa que é monopolizado pela Comissão Europeia. O Parlamento Europeu pode votar, pode não votar, pode votar contra, pode até apresentar moções de censura à Comissão Europeia, mas em última instância a organização supranacional na qual participamos e à qual estamos vergados tem o monopólio, no caso a Comissão Europeia, da iniciativa legislativa. E depois ou implementamos o direito europeu escrutinado pela Comissão Europeia ou pagamos multas. E portanto dizem, e tal, mas isto é o povo é quem mais ordena. Isto é tudo uma farsa, isto é tudo um circo. Os candidatos políticos a primeiros-ministros são pessoas que venceram dentro das estruturas partidárias com interesses demasiado obscuros, financiados pelos privados e também pelos dinheiros públicos. Não há tal coisa como checks and balances nas democracias, desde logo que não há divisão de poderes. Falo da questão do Tribunal Constitucional e falo de intervenções políticas no campo judicial, nomeadamente promovidas, olhem, por Augusto Santos Silva, que aconteceram frequentemente. Despachem-se lá com o António Costa, que ele tem que ir para o Conselho Europeu. E, portanto, isto é tudo um circo, honestamente. Isto é tudo uma charada, mas as pessoas continuam a insistir que isto é que é um importante e que a verdadeira liberdade está em votar nos representantes que foram escolhidos em primeiro lugar, ou pelo capital internacional, ou pelos tentáculos de Bruxelas. Fiquem com a vossa que eu fico com a minha, honestamente. É mesmo preciso saber como é que se faz reformas estruturais e convencer as pessoas que é preciso mudar. Apontou Pedro Passos Coelho, a maior parte dos políticos são populistas, fazem sondagens, veem do que é que as pessoas gostam e alinham-se por aí e dizem o contrário, mesmo que pensem diferente. Esta crítica, aliás, seria uma das notas dominantes da intervenção do antigo primeiro-ministro. Pedro Passos Coelho lamentou que os políticos estejam demasiado reféns da ideia de que têm que agradar às pessoas a curto prazo, sem cuidar do futuro e sem explicar que a fatura de não se fazer nada será sempre muito mais pesada. O tempo vai passando e o futuro acaba sempre por chegar. A liderança é respeitar quando não se é seguido, mas não aceitar ir atrás de qualquer coisa. A liderança é dizer o que se tem de fazer. E, portanto, de acordo, 100%, não tenho nada contra isto, mas Pedro Passos Coelho está-se a opor essencialmente, no meu entender e na minha modesta opinião, que pode não contar para nada, de acordo, mas o Pedro Passos Coelho está-se a opor à natureza do regime democrático. E, portanto, honestamente, uma coisa é nós dizermos que deve haver uma representatividade das vontades populares naquilo que são as elites governantes. Eu acho que tem que existir elites, mas tem que ser elites virtuosas. As elites essencialmente existem sempre e, portanto, se têm que existir, que sejam virtuosas, e eu não sou propriamente ingênuo sobre isso. Mas é importante perceber, sendo a democracia o poder popular, ou pelo menos a representatividade desse mesmo poder, acham que estão a ser representados, votam de 4 em 4 anos, depois de votarem de 4 em 4 anos têm esta conversa pelo meio de que tudo o que estava no programa eleitoral é automaticamente legítimo, quando nós sabemos que o voto não funciona obrigatoriamente bem assim.
E portanto, enfim, as coisas são o que são, as pessoas podem estar à vontade e eu acho que as críticas podem perfeitamente ser feitas ao regime democrático, têm que ser feitas, não coloco isso em causa, mas Pedro Passos Coelho não se pode dizer democrata e depois queixar-se da natureza do regime. Os políticos têm que ter votos e ganha-se popularidade assim, portanto... É o que é. Enfim, não vou entrar mais por questões de regime. Bem sei que há monarquias em contexto democrático e mesmo essas são muito melhores, genericamente do que quaisquer outras democracias, mas enfim, já nem vou entrar por aí, isto é uma questão de regime. É como eu vos digo, eu não sou propriamente dogmático em questões de regime, eu acho que os regimes, exatamente como o nosso entendimento enquanto sociedade e o nosso diálogo e existência enquanto sociedade, têm que se pautar essencialmente, no meu entender, por aquilo que é a natureza. A natureza é também ela hierárquica, e, portanto, não podemos ignorar esse facto. Mas, enfim, era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar. Vou-me deixar de divagações filosóficas sobre questões regimentais, não é para isso que estamos aqui. Pedro Passos Coelho diz que está cansado de histórias da carochinha, eu também, e no dia de hoje vão ficar a saber de uma outra história da carochinha que eu acho que é importante, vinda inclusive é do PSD. Era isto que eu tinha para partilhar, obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.